Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar com a leitura da Bíblia, hoje capítulo 41 do livro de Gênesis. Providência de Deus e previdência do homem. 2 anos depois, o faraó teve um sonho. Estava de pé, junto ao rio Nilo, e viu subir do Nilo 7 vacas bonitas e gordas, que pastavam na invernada. Atrás delas, subiram do rio outras 7 vacas, feias e magras, que se puseram ao lado das primeiras, na margem do rio. Então, as vacas feias e magras devoraram as 7 vacas gordas e bonitas. Nisso, o faraó acordou. O faraó tornou a dormir e teve outro sonho. 7 espigas brotavam do mesmo talo, granadas e bonitas. E atrás delas nasceram 7 espigas mirradas e ressequidas. Aí, as espigas mirradas devoraram as 7 espigas granadas e graúdas. Então o faraó acordou. Tivera um sonho. Pela manhã, o faraó estava perturbado e chamou todos os magos e sábios do Egito. Contou-lhes o sonho que tivera, mas ninguém foi capaz de interpretá-lo. Então, o chefe dos copeiros disse ao faraó: Devo confessar hoje o meu pecado. O faraó tinha se irritado contra seus servos e os colocou na prisão, na casa do chefe da guarda, tanto a mim como ao chefe dos padeiros. Na mesma noite, ele e eu tivemos um sonho, cada qual com um significado diferente. Havia ali conosco um jovem hebreu, escravo do chefe da guarda. Nós lhe contamos os sonhos e ele os interpretou, dando o significado de cada um. E depois aconteceu exatamente como ele havia interpretado. Eu recebi de novo o meu cargo e o outro foi enforcado. Então o faraó mandou chamar José e o tiraram depressa da prisão. Ele se barbeou, mudou de roupa e se apresentou ao faraó. O faraó disse a José: Tive um sonho e ninguém sabe interpretá-lo. Ouvi dizer que você ouve um sonho e sabe interpretá-lo. José respondeu ao faraó: Quem sou eu? É Deus quem dará uma resposta favorável ao faraó. Então o faraó contou a José: Sonhei que estava de pé na margem do rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas gordas e bonitas, que pastavam na invernada. Atrás delas subiram outras 7 vacas, cansadas, feias e magras, tão feias como nunca vi no Egito. Aí as vacas magras e feias devoraram as 7 primeiras, as vacas gordas. Depois que as devoraram, não parecia que as tinha devorado, porque a aparência delas continuava tão feia como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. 7 espigas subiam do mesmo talo e eram cheias e bonitas. Atrás delas nasceram 7 espigas secas, mirradas e queimadas. Aí as espigas mirradas devoraram as 7 espigas bonitas. Eu contei isso aos magos e ninguém foi capaz de interpretar. José disse ao faraó: Trata-se de um sonho único. Deus está anunciando ao faraó o que ele vai realizar. As 7 vacas bonitas representam 7 anos, e as 7 espigas bonitas representam 7 anos. É o mesmo sonho. As 7 vacas magras e feias, que sobem logo em seguida, representam 7 anos, e também as 7 espigas mirradas e queimadas. É que haverá 7 anos de fome. É como eu disse ao faraó. Deus está mostrando ao faraó o que ele vai realizar. Virão 7 anos em que haverá grande abundância em toda a terra do Egito.
Depois virão 7 anos de fome, que farão esquecer a abundância na terra do Egito. A fome esgotará a terra, e ninguém mais saberá o que era a abundância na terra, por causa da fome que virá depois, pois ela será duríssima. E se o sonho do faraó se repetiu 2 vezes, é porque o fato está bem decidido por parte de Deus, e Deus logo o realizará. Agora, portanto, que o faraó escolha um homem inteligente e sábio e o coloque à frente do Egito. Que o faraó, agindo, institua funcionários no país, tome a 5ª parte dos produtos da terra do Egito durante os 7 anos de abundância. Que eles reúnam todos os víveres desses anos bons que virão. Armazenem o trigo sob a autoridade do faraó e guardem os víveres nas cidades. Esses víveres servirão de reserva para o país, quando chegarem os 7 anos de fome. Desse modo, a terra do Egito não será exterminada pela fome. O povo é salvo da fome. O conselho de José agradou ao faraó e a todos os seus ministros. Então, o faraó disse aos ministros: Poderão, por acaso, encontrar um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus? Então, o faraó disse a José: Visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão inteligente e sábio como você. Você será o administrador do meu palácio, e todo o povo obedecerá às suas ordens. Só pelo trono serei maior do que você. E o faraó continuou: Veja, eu coloco você à frente de todo o país. Então, o faraó tirou da mão o anel de selo e o colocou na mão de José. Vestiu-o com roupas de linho fino e lhe colocou no pescoço um colar de ouro. Depois, fez José subir sobre o melhor carro que havia depois do seu e proclamar à sua frente: De joelhos! E assim, José foi colocado à frente de todo o Egito. O faraó disse a José: Eu sou o faraó, mas, sem a sua permissão, ninguém erguerá a mão ou pé em todo o Egito. E o faraó deu a José o nome de Safanete-Faneque, e lhe deu como mulher Azenete, filha de Putifar, sacerdote de On. E José saiu para percorrer o Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito. José deixou a presença do faraó e percorreu toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de abundância, o país teve superprodução, e José reuniu todos os víveres dos 7 anos de abundância na terra do Egito e armazenou os víveres nas cidades, colocando em cada cidade os víveres dos campos da redondeza. José armazenou trigo como areia do mar. A quantidade era tal que se renunciou a medi-lo, porque ultrapassava qualquer medida. Antes de chegar o 1º ano da fome, José teve 2 filhos de Azenete, filha de Putifar, sacerdote de On. José deu ao mais velho o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer minhas fadigas e a casa paterna. Ao segundo, ele deu o nome de Efraim, dizendo: Deus me tornou fecundo na terra de minha aflição. Acabaram os 7 anos de abundância na terra do Egito, e chegaram os 7 anos de fome, como José havia anunciado. Houve então fome por toda a parte, e só no Egito havia pão. Depois chegou a fome em todo o Egito, e o povo, com grandes gritos, pediu pão ao faraó. Então o faraó disse a todos os egípcios: Vão a José
e façam o que ele disser a vocês. Quando a fome cobriu toda a terra, José abriu os armazéns de trigo e vendeu mantimentos aos egípcios, enquanto no Egito a fome se alastrava. De todos os países ia muita gente ao Egito para comprar mantimentos de José, porque a fome se agravou por toda a terra. Bom, pessoal, esse foi o capítulo 41 do livro de Gênesis. No próximo vídeo a gente continua com 42. Até lá!